Olá, meu nome é Alexandre Siqueira e esse aqui é o vídeo de apresentação da minha dissertação para a defesa. Eu sou da linha Educação Tecnológica e Sociedade, da Faculdade de Educação, do Promestre, da UFMG. É importante salientar que esse vídeo de apresentação não será divulgado para outras pessoas além dos integrantes da banca, uma vez que vamos utilizar fragmentos de vídeos e também das aulas para exemplificar algumas falas minhas. Então, por esse motivo, somente essas pessoas, no caso 5 pessoas, terão acesso a esse vídeo na íntegra. Eu também vou fazer uma versão com os cortes desses pequenos fragmentos para divulgação ao público amplo. A minha pesquisa ela é orientada pela professora doutora Andréia de Assis Ferreira. O título é a Construção Colaborativa de Vídeos como Suporte Multimodal nas Aulas de Geografia da Educação Básica. Essa pesquisa ela se divide em 6 grandes capítulos, sendo colaboração, multimodalidade, ensino de geografia, metodologia, análise de dados e considerações finais. O tema da minha pesquisa é a criação de vídeos de forma colaborativa por estudantes e mediados pelo professor nas aulas de geografia durante o ensino remoto emergencial. Essa pesquisa ela é resultante tanto da minha experiência profissional como das revisões bibliográficas que eu fiz até o presente momento sobre a temática tratada. A questão norteadora desta pesquisa é como pode-se construir vídeos em espaços de aprendizagem remotos, investigando como o caráter colaborativo das atividades reflete nas produções coletivas dos estudantes. O objetivo geral é o seguinte: analisar a produção coletiva e remota de vídeos enquanto suporte modal a partir de uma abordagem colaborativa. Para que esse objetivo possa ser alcançado, nós propomos 4 outros objetivos específicos, sendo eles elaborar, implantar e analisar um plano de ensino de produção de vídeo com vistas à colaboração nas aulas de geografia durante o ensino remoto emergencial. Um outro, analisar as interações de estudantes e professores durante a produção de vídeos em aulas síncronas no ensino remoto emergencial com enfoque na colaboração. Investigar os elementos multimodais presentes nos vídeos dos estudantes e os respectivos significados. Analisar as influências do processo colaborativo na elaboração de vídeos estudantis na formação de professores. A minha pesquisa ela tem 3 construtos teóricos que dão base para toda a nossa discussão, sendo eles a colaboração, a multimodalidade e o ensino de geografia. O capítulo 1 ele se dedica à colaboração e suas contribuições para a educação. Buscou-se bases na Ferreira A, 2010, Boa Vista e Ponte, 2008, Espinosa, 2016, Cárdenas e Jara, 2018, além de outros vários pesquisadores. A colaboração nessa pesquisa é entendida como no sentido de que todos trabalhem juntos e se apoiem mutuamente, visando atingir objetivos comuns negociados pelo grupo. Já o capítulo 2, nós discutimos a multimodalidade, que para essa pesquisa são as múltiplas linguagens e formas empregadas nas comunicações, sendo que o prioritário para a minha dissertação é o vídeo. Busca-se base em Kress e Van Lauer, 2006, não sei se é assim que pronuncia, vocês me perdoem. Freire, Semmeler, 2010, Emais, 2010, não sei se é assim que também se pronuncia. Além disso, nós também buscamos nesse capítulo base na produção de vídeo estudantil, que para essa pesquisa, para essa dissertação, são as produções de vídeos elaboradas pelos próprios estudantes. Buscou-se em Pereira, Albuquerque, Rocha Filho, Lemos e Ramos e vários outros pesquisadores, bases para fundamentar a produção de vídeo estudantil. Por fim, o capítulo de geografia, eu inicio descrevendo as contribuições dos documentos legais para a geografia. Depois, eu busco bases em teses, dissertações, artigos, para discutir o ensino de geografia com tecnologias digitais e como elas são empregadas no ensino de geografia a partir dessas produções acadêmicas na atualidade, né? Então, nós buscamos base em Júnior, Loyola, Goulart, Milena, Coelho, Lobo, Rocha, Runti,
Alencar, Lima Filho, Alfino, Abdala Santos, Almeida, Freitas, Godoy, Pereira, Andrade et al., dentre outros vários autores que nós vamos buscar bases para discutir nesse capítulo. A dissertação se apresenta como uma pesquisa qualitativa, do tipo pesquisação, que busca analisar a produção coletiva e remota de vídeos a partir de uma abordagem colaborativa. Para tanto, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com os professores, foram aplicados questionários aos estudantes e também foi realizada a observação das atividades do plano de ensino. Essa observação ela acompanhou todas as atividades do plano de ensino. Os sujeitos dessa pesquisa são os estudantes, né, e professores da educação básica, especialmente dos últimos anos do ensino fundamental, especialmente de 7º e 8º ano. Esses sujeitos são de duas escolas públicas do município de São Joaquim de Bicas, que faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte. O município ele é fortemente marcado pela desigualdade social, concentração de renda e violência. Em São Joaquim de Bicas, foi elaborado pelo Poder Público Municipal um modelo próprio de ensino remoto emergencial, que foi utilizado durante o período de isolamento social, que consiste em duas ações. A primeira é a elaboração de apostilas pelos professores e técnicos da Secretaria de Educação, né, municipal. A segunda, a interação entre professores e estudantes por meio de um aplicativo de mensagens do WhatsApp, né, por meio de grupos. Então, o ensino remoto nesse município aconteceu dessa forma. Os professores indicavam aos estudantes as páginas que iam fazer nas apostilas, gravavam áudios, pequenos vídeos, compartilhavam links do YouTube com os estudantes e, após isso, ficavam à disposição para eventuais dúvidas, né? Então, esse era o modelo de interação que ali ocorria. Aos estudantes sem acesso à internet, foi ofertada apenas a apostila impressa, né? Essa interação por meio do WhatsApp não foi possível porque muitos deles também não tinham equipamentos disponíveis para tanto. Para o plano de ensino, os convites foram entregues aos estudantes por meio desses grupos. Os professores compartilhavam os convites e já evidenciava, deixava bem nítido, né, bem evidenciado que haveria encontros síncronos por meio do Google Meet. Todos os estudantes foram convidados a participar do plano de ensino, mas sem medidas persuasivas contrárias ao trabalho colaborativo, como oferecimento de vantagens e premiações pela participação. Isso influenciou na quantidade de estudantes dispostos a participar das atividades do plano de ensino. Foram 12, sendo 4 do professor A e 8 do professor B. No 8/5, foi a primeira reunião com os professores para falar sobre o projeto, sobre o plano de ensino, as suas bases, como que ele ia ocorrer. Desse período até o primeiro encontro, foi a aplicação dos questionários, a assinatura das autorizações. A primeira entrevista com o professor A aconteceu no dia 3/6 de 2021, a com do professor B, 4/6 de 2021. O primeiro encontro, tanto do professor A quanto do professor B, no dia 25/6. O segundo encontro, né, do professor A no dia 29. Aconteceu um encontro extra entre estudantes, né, que também foi observado e gerou dado para essa pesquisa, que também aconteceu no dia 29, com os estudantes B4 e B5. No dia 30, segundo encontro do professor B. No dia 2/7, terceiro encontro do professor A. No dia 6/7, terceiro encontro do professor B. No dia 9/7, quarto encontro do professor A. No dia 12/7, quarto encontro do professor B. No dia 14/7, segunda entrevista do professor, né, dos professores A e B. Então, isso acontece os nossos encontros síncronos com os sujeitos da pesquisa vão acontecer entre dia 18 e dia 14, né, um período de quase 2 meses. Análise de dados. Esse capítulo ele foi organizado em 3 momentos, sendo o processo vivido, né, que descreve o planejamento, os sujeitos da pesquisa e a influência do plano de ensino para essas pessoas. Então, o processo vivido ele está fortemente marcado pelo processo realizado juntamente com esses sujeitos da pesquisa, descrevendo os sujeitos e também descrevendo como que esse projeto, esse plano de ensino, de alguma forma influenciou a esses sujeitos, tanto professores quanto estudantes. Então, há a descrição do processo vivido
a partir da perspectiva de estudantes e a partir da perspectiva de cada professor, né? Então, o processo vivido buscou-se demonstrar como que as atividades foram realizadas e como essas influenciaram os sujeitos. O nosso segundo momento foi a colaboração e interação, que apresenta e discute o trabalho colaborativo, as interações que foram estabelecidas durante o plano de ensino. Então, nesse momento, vai haver a discussão daqueles momentos que a colaboração aconteceu, os momentos que antecederam a colaboração, os movimentos e escolhas que levaram à colaboração entre os sujeitos da pesquisa, como que essa colaboração ela utilizou da cooperação para se estabelecer e ser realizada. Então, esse momento de colaboração e interação vai descrever esses momentos, né? Então, é uma descrição com fragmentos, né? Redigidos e com fragmentos transcritos, né? Da própria fala dos estudantes, da própria fala dos professores e relacionando com os conceitos de colaboração discutidos por essa dissertação em seus capítulos teóricos. O terceiro é a produção de vídeo estudantil e marcadores de modalidade, que analisa os vídeos produzidos pelos estudantes à luz da multimodalidade. Então, nesse último momento, nós vamos discutir o vídeo em si, né, o produto construído, elaborado pelos estudantes, a partir da multimodalidade e da produção de vídeo estudantil, a PVE. Aqui, nós vamos buscar nesses autores bases para entender como essa produção foi elaborada, entender como elas refletem os aspectos individuais de cada estudante, como esses vídeos eles são produtos de seres que refletem sobre esses produtos a sua estrutura, né, que a gente não consegue visualizar dentro de sala de aula, somente, né, a partir dessas bases teóricas, que buscam em escolhas significados. É a construção de significados a partir de escolhas visuais, né? A construção de signos e os seus significados. Além disso, também se discute como a produção de vídeo em si, ela acaba influenciando os próprios estudantes de forma positiva ao aprendizado de determinados conteúdos. Apesar da gente não conseguir mensurar esse aprendizado, nós conseguimos alcançar dados que demonstram que os estudantes tiveram maior engajamento, maior dedicação, eles se sentiram mais envolvidos com a atividade, e isso é a potência da produção de vídeo estudantil da PVE. É importante salientar que, apesar que eu sou professor de geografia e de reconhecer a importância desse campo científico para esse plano de ensino e para a dissertação, nós optamos por um recorte analítico centrado na colaboração, na multimodalidade e na produção de vídeo estudantil. É possível estabelecer um ambiente colaborativo, mesmo com atividades totalmente remotas, mas é essencial que seja oferecido atividades síncronas e assíncronas, que deem voz aos estudantes e lhes permita participar de todos os momentos das atividades, como protagonistas do processo. O trabalho colaborativo ele necessita que todas as decisões sejam tomadas, e também o planejamento e o andamento das tarefas, por todos aqueles envolvidos com a tarefa, desde os professores aos estudantes. Nesse sentido, os dados apontam para a relevância da contribuição desses estudantes para a construção de conhecimento. Para tanto, o professor precisa assumir o papel de mediador e incentivar a autoria dos estudantes, buscando estratégias que favoreçam o diálogo e a interação. Ambos os grupos alcançaram dados e resultados similares, apesar dos professores apresentarem distintos graus de dificuldade de dar voz e transferir decisões aos estudantes. Isso demonstra que quando há esforço e dedicação para se criar um ambiente colaborativo, mesmo práticas docentes distintas conseguem alcançar resultados positivos e resultados similares. Para tanto, é necessário ter em vista a colaboração em todos os momentos da atividade. Apesar do esforço dos professores, elementos estruturais influenciaram o andamento ou prejudicaram a interação. A necessidade de aparatos para participar limitou
a quantidade de estudantes dispostos a participar do plano de ensino, né? Era necessário ter um celular com uma internet relativamente veloz e estável para participar de uma chamada, de uma videochamada. Isso os estudantes de São Joaquim de Bicas atendidos por essas duas escolas, em sua maior parte, não possuíam, né? Principalmente internet de alta velocidade e estável, que não fosse limitada. Assim, não ter um aparato ou não ter acesso ou um acesso precário à internet acabou limitando, né, e impedindo que os estudantes pudessem participar das aulas síncronas, especialmente das aulas síncronas. As videochamadas exigem uma internet de alta velocidade estável e um aparelho relativamente potente, né, para suportar essa gravação de áudio, vídeo e ainda transmitir, né, para a internet. Essa dificuldade limitou a quantidade de estudantes, mas era esperado que os estudantes que haviam se predisposto a participar, eles tivessem essa condição, tanto de internet quanto de aparato tecnológico. Mesmo entre esses estudantes que, em tese, possuíam esses aparatos e essa internet de alta velocidade, 5 deles apontaram que tiveram, durante a realização das atividades, problemas com os seus equipamentos eletrônicos, tanto limitações de hardware quanto limitações de internet, especialmente a obsolescência, né, de seus celulares. Celulares com pouca memória, celulares com baixa capacidade de processamento, celulares que não suportavam o processo de renderização dos vídeos. Tudo isso acabou influenciando, né, essa produção e influenciando a participação dos estudantes. Isso indica que mesmo entre os estudantes que têm uma inclusão digital, essa inclusão digital ela é precária. Eles não conseguem consumir com qualidade todas as possibilidades que o mundo digital lhes permitiria. Esses equipamentos que não conseguem acompanhar as demandas atuais e a precária conexão com a internet acabou dificultando esse acesso, mesmo entre os estudantes que, em tese, teriam condições para tanto. Apesar dessas limitações, a interação aconteceu de forma positiva e a contento, e permitiu o estabelecimento de um ambiente colaborativo. Isso só foi possível pelo oferecimento de atividades síncronas, por meio do Google Meet. Sem as atividades síncronas, não daria para garantir que haveria o estabelecimento de um ambiente colaborativo. A atividade síncrona ela é fundamental nesse processo, uma vez que essas atividades síncronas permitem que aconteça um diálogo franco, aberto, ao vivo, sem nenhuma limitação de tempo ou de resposta. É uma conversa instantânea, literalmente. Assim, vence algo que o assíncrono limita, que é a possibilidade de responder depois, de não responder, de não interagir. Quando você manda uma mensagem por texto, você pode passar alguns minutos, ou mesmo hora, ou dias, sem responder aquilo. Quando você está numa videochamada, isso não vai ocorrer. Apesar disso, as atividades assíncronas não foram desnecessárias. Os grupos de WhatsApp criados para o plano de ensino assumiram um papel de compartilhamento de informações. Tanto informações acerca das próprias atividades, como o compartilhamento do link do Google para a chamada do Google Meet, quanto de outras informações, como fazer uma vinheta, uma música, uma troca de informações pessoais. Uma das nossas estudantes, ela relatou que estava passando mal, enfim. Isso tudo foi possível nos grupos de WhatsApp. Então, há também ali uma interação relevante. Os dados indicam que nas atividades assíncronas, quando a comunicação ela se dá pela linguagem escrita, os estudantes tendem a falar somente o essencial, apresentando uma linguagem direta e pouco extensa. Então, eles evitam, né, participar. Ao contrário do que acontece na atividade síncrona. Por exemplo, quando eles relataram, explicaram seus roteiros, eles empregaram uma linguagem muito mais sofisticada e extensa e detalhada do que quando eles, né, foram solicitados a compartilhar os seus roteiros nos grupos. Os roteiros tinham 2, 3, 4, 5, 6 linhas e assim, bem direto. A sua fala ela já era bem rica, descrevendo inclusive situações que aconteceriam durante a gravação ou mesmo a edição. Observou-se que os momentos colaborativos são decorrentes de uma série de fatores que não podem ser alcançados com um único momento de interação. Então esse é o primeiro caso. Acontecer a colaboração, ela não vai acontecer
de uma hora para outra ou num momento isolado. Ela vai acontecer por uma série de fatores que propiciam esse momento. As várias interações possibilitam que aconteça a colaboração. Foi necessário uma série de encontros, momentos interativos para que o ambiente possa ser colaborativo. E não é possível estabelecer uma hierarquia entre os fatos. Esse fato, essa primeira aula foi mais importante que a segunda mais importante que a terceira, ou vice-versa. Não dá para a gente descrever quais elementos foram mais importantes nesse processo, uma vez que é um sistema, né, de rede muito mais complexo, onde as várias interações elas vão sendo realizadas e construídas e permitindo que uma nova interação aconteça, e isso vai, né, progressivamente ocorrendo. Então, é isso que se observou. A colaboração ela não é um processo contínuo, né? Ela não ocorre em todos os momentos e ela não ocorre de maneira espontânea. Então, a colaboração ela precisa ser pensada. Unir os sujeitos, a simples união dos sujeitos não garante que vai haver colaboração. Tá? Então, a gente precisa realizar as atividades com o objetivo de colaborar. Então, essas atividades elas precisam ser estimuladas, precisam ser pensadas, planejadas para tanto. Esse processo é progressivo porque uma nova interação abre portas para outras. Assim, ficou evidente que nos últimos encontros a colaboração ela foi mais intensa do que nos primeiros, porque já havia progressivamente acontecido muitas interações entre os sujeitos e essas interações entre eles permitiram que houvesse nos últimos encontros uma maior colaboração entre eles. Mas, como eu disse anteriormente, não é possível dizer que o último encontro ele foi mais importante que o primeiro, porque o último encontro só aconteceu porque aconteceu o primeiro. Então, é progressivo, é encadeado, é necessário que isso esteja entrelaçado. Quanto mais tempo de encontros são disponibilizados, maior é a possibilidade de haver colaboração entre os sujeitos. O tempo, ele auxilia na confiança, né? E a confiança é uma das bases da colaboração. A cooperação entre os sujeitos, ela é mais fácil de ser alcançada do que a colaboração, né? Dividir as tarefas e realizar elas com núcleos autônomos é muito mais fácil do que realizar uma construção coletiva, com base na negociação e na confiança. Mas, entretanto, a cooperação ela é o primeiro passo para a colaboração. A cooperação ela serviu como primeiros gatilhos para a interação que, em um futuro, viria a ocorrer a colaboração. Durante a exposição dos conteúdos geográficos na segunda aula, aconteceram menos interações do que em outros momentos. Isso se dá, pelo que foi observado, pela estrutura verticalizada, onde o professor ele assume a primazia daquele conteúdo. O professor ele assume o papel centralizador do conteúdo. E tendem a assumir, né, os professores tendem a assumir o papel de difusor de conhecimento. Isso acaba dificultando, né, a interação. Os estudantes passam a ter uma postura mais passiva, segundo aqueles momentos de explicação. Os professores eles assumem um papel de difusor e os estudantes de uma postura mais passiva de receptor. Apesar disso, os professores tentaram criar estratégias para que os estudantes pudessem participar, solicitando que eles falassem, perguntando se havia dúvidas, se eles tinham alguma coisa para dizer. Essas estruturas, né, essas buscas, permitiram que os estudantes participassem, mas sempre centrado no que o professor tinha a dizer. Como contraponto, o diálogo entre estudantes e professores se tornaram muito mais intensos quando os assuntos tratados se relacionavam com questões de ordem técnica da produção de vídeo. Aí os estudantes eles deixavam esse papel passivo e passavam a um papel ativo na construção de conhecimento. Ou seja, os momentos da produção em si, construção dos roteiros, discussão sobre processos de edição, processos de gravação, eles permitiram maiores interações entre estudantes e professores. Esses momentos permitiam que houvesse uma igualdade entre professores e estudantes. Tanto o professor quanto o estudante poderia, de alguma forma, contribuir para a aula. Isso se dá, né, porque o assunto construção de vídeo é um assunto de interesse dos discentes. Durante a elaboração dos roteiros, aconteceram várias interações, vários momentos de interação entre professores e estudantes. A necessidade de planejar as falas, que seriam apresentadas no vídeo, demandaram
Esse processo demandou que os estudantes relacionassem o conteúdo geográfico às suas vivências de produção de vídeo. Então isso acabou criando ali um elo, um vínculo entre professores e estudantes. Um vínculo que acabou contribuindo e contribuindo muito para um ambiente colaborativo. Nesse sentido, os estudantes eles interagem mais e com mais facilidade quando o assunto da aula está relacionado à sua vivência, aos seus interesses, como a produção de vídeo e ferramentas da internet. Entretanto, para que esse processo possa desencadear o aprendizado de conteúdos, né, seja de qual componente for, curricular, é necessário que esses interesses dos estudantes sejam abordados como mais um aspecto do processo de ensino-aprendizagem, e não como o objetivo fim do processo. Ou seja, o aprendizado do estudante de um determinado conteúdo continua sendo o objetivo primordial das aulas. A produção de vídeo, a forma de produzir o vídeo, a forma de construir um roteiro, serve como mote, como justificativa, como cola, para que haja interação entre professor e estudante e, consequentemente, um engajamento dos discentes com a atividade de sala de aula. As falas dos estudantes elas precisam ser acompanhadas de atenção e consideração por parte do professor, para que os discentes se sintam valorizados e acolhidos. Para tanto, os professores precisam estar dispostos e motivados a realizar as atividades, o que pode ser dificultado pela macroestrutura da educação. Os nossos professores possuem carga horária elevada de trabalho, há falta de recursos, materiais nas escolas. Isso tudo pode dificultar esse processo de motivação e de disposição por parte dos professores, uma vez que essa estrutura acaba influenciando, né, o andamento das aulas. E também, né, a sua disposição. Né? Se você trabalha um número excessivo de aulas por dia, dificilmente você está disposto a pensar a sua prática, a realizar novas vivências educativas, a pensar a sua prática, a planejá-la, a realizá-la e estar disposto a um desafio como é esse, né, de produzir vídeo com seus estudantes. Essas dificuldades, elas foram amplificadas durante o ensino remoto emergencial. Novas exigências didáticas, como atividade em vídeo para o professor, acompanhamento de rede social, produção de conteúdo em apostila, tudo isso demandou e demanda, né, um grande esforço por parte dos professores para que eles consigam realizar essas atividades. Então, tudo isso acaba sendo difícil e o distanciamento social dificultou e amplificou essas estruturas, né, que já dificultavam o trabalho do professor. Elas só foram ampliadas. O professor passou a ter uma carga horária de trabalho ainda maior, um trabalho na frente de um computador, de uma rede social, de uma chamada de vídeo que ele não estava acostumado, com demandas e exigências completamente diferentes. É importante salientar que a presença do pesquisador em campo, ela influenciou também nessas dificuldades. Havia mais uma pessoa para dividir o trabalho com os professores. Apesar dessa divisão ela não ser uma divisão propriamente dita, né? Mas o pesquisador estava ali para auxiliar, para ajudar, para mandar um link para um estudante que não havia recebido, para fazer o agendamento da chamada pelo professor. Então isso tudo acabava facilitando, né, o processo, diminuindo a carga de trabalho dos professores, que poderiam, né, se dedicar mais nessa atenção, nessa dedicação ao próprio estudante. Esse auxílio ele se deu tanto nas aulas síncronas quanto nos momentos assíncronos. Então, dessa maneira, é necessário considerar que os resultados positivos eles também foram influenciados, mesmo que de forma mínima, pela presença do pesquisador em campo. Essa escolha metodológica de ter dois grupos distintos permitiu verificar que em grupos maiores o volume de interação e a quantidade de interação ela é maior do que em grupos menores. Em grupos maiores, há mais interação entre os participantes pelo número maior de pessoas. Mas isso não significa que seja uma vantagem ou seja algo positivo ter um número grande de estudantes ou um grupo menor de estudantes. Apenas que, com mais indivíduos, o número de interação ela é maior.
Com um número menor de indivíduos, o número de interação é menor. Só que, nesse grupo menor, pode ser que aquele estudante mais tímido, ele possa ter mais possibilidades de interação, o que ele não conseguiria alcançar em um momento, em um grupo maior. Ou seja, a sua timidez ela pode ser vencida durante atividades em grupos menores, o que em grupos maiores isso pode ser dificultado. Então não dá para afirmar, pelo menos com os dados que nós alcançamos, que haja uma vantagem em um ou outro grupo. O momento de apresentação dos vídeos ele foi fundamental para a interação. Os estudantes eles apresentavam seu vídeo e observavam o vídeo do colega. A partir do momento que eles recebiam feedback, um comentário dos seus colegas, quase sempre eles passavam a ter uma postura mais aberta à interação e passavam a realizar também comentários de outros vídeos de outros colegas. Então, a possibilidade de que os seus próprios produtos multimodais fossem apresentados a terceiros, né, no caso aos seus amigos de sala, de grupo, aqui, de trabalho, permitia que houvesse mais interação. A partir do momento que eles recebiam feedback do seu trabalho, eles se sentiam mais à vontade e dispostos a falar dos vídeos dos colegas. Tanto professores quanto estudantes preferem as atividades síncronas em detrimento das atividades assíncronas, por suas características, né, de instantaneidade e também pela maior possibilidade de interação. Durante as atividades do plano de ensino, os professores conseguiram interagir com seus estudantes e superar os seus receios e dificuldades. Vários fatores se apresentaram como entraves e dificuldades para a interação e, consequentemente, a colaboração. Mas nenhum deles não pode ser superado. Todos foram superados com a resiliência dos professores e as suas disposições e empenho em alcançar um ambiente colaborativo. Os professores, eles buscaram na produção de vídeo estudantil o engajamento e o protagonismo juvenil, que são fundamentais para o estabelecimento de um ambiente propício à interação e à colaboração. Os estudantes buscam produzir vídeos de maneira similar às quais eles consomem audiovisual. Eles buscam os mesmos padrões visuais de cor, textura, saturação, enquadramento, linguagem, edição dos vídeos que eles assistem, em especial no YouTube. Então, os marcadores de multimodalidade, os processos multimodais elaborados pelos estudantes, eles são fortemente marcados por aqueles produtos audiovisuais que eles consomem. Essa produção de signos e significados, ela reflete o que eles consomem. E o que eles consomem estão alinhados às suas vivências diárias. Então isso é importante, é significativo para que nós, professores, possamos compreender que essa criação de significado para os estudantes também passa pela produção que eles realizam, que eles consomem para entretenimento, para passar o tempo, ou para aprender algo, ou para ver como uma determinada pessoa joga um determinado jogo. Isso tudo acaba influenciando nessa construção de sentidos. Assim, se eles puderem ou precisam representar algo em vídeo, eles vão fazer e vão repetir os padrões imagéticos e linguísticos que eles estão habituados a consumir. Os estudantes, eles demonstram ter mais interesse por vídeos e se sentirem mais engajados por vídeos com um viés humorístico, de humor. Essa distorção cômica, ela gera um maior interesse dos estudantes. E os discentes, eles conseguiram prever as dificuldades que o processo de gravação e edição de vídeo poderia apresentar, principalmente durante a elaboração do roteiro. Então eles conseguem vislumbrar de forma antecipada como vai haver a produção, como ela vai ocorrer, como que esse produto vai ser elaborado, no caso o vídeo. Assim, eles conseguem mitigar os problemas que iriam ocorrer, Eles adequam a sua metodologia, as suas escolhas metodológicas, para que esses problemas eles sejam mitigados, minorados e não acabem influenciando a sua produção. Em especial pelas características dos aparatos tecnológicos que eles possuem. Muitas vezes eles são limitados e precisam que os vídeos eles sejam modificados para atender às especificações técnicas dos celulares. Assim, ter um telefone com pouca memória,
com a câmera ruim, com o microfone ruim, com pouca capacidade de armazenamento, com baixa capacidade de processamento, né? Isso tudo foi apresentado, relatado, e esses problemas foram os mais comuns, né, que os nossos estudantes enfrentaram. Então, esses problemas acabaram por impactar, por influenciar nos vídeos produzidos pelos nossos estudantes. Eles acabaram, assim, criando produtos multimodais que buscavam superar esses problemas. Ou seja, eles optaram, de forma proposital, por estruturas multimodais mais simples, com menos modalidade, para facilitar a edição, a produção e a gravação dos vídeos. Apesar disso, os celulares foram os aparatos tecnológicos centrais nessa produção. Foram a partir deles que os estudantes construíram seus vídeos, né? Somente um utilizou um computador para tanto. E essa utilização ela foi concomitante, não foi só o computador. Ou seja, o celular é o aparato tecnológico mais acessível e disponível pelos estudantes. Para tanto, por isso é necessário prever que os nossos estudantes irão utilizá-lo durante as suas vivências didáticas. E assim, propor uma atividade pedagógica que não considera o telefone celular como uma possibilidade é planejar uma atividade que provavelmente não vai conseguir alcançar bons resultados. A produção de vídeo estudantil, a PVE, ela reverberou nas famílias, então ela trouxe um engajamento familiar também. Vários estudantes relataram apoio familiar para a construção dos vídeos. Inclusive uma mãe participou durante as aulas para relatar e conversar com o professor. E isso demonstra a potência da PVE para o processo de ensino-aprendizagem, principalmente com o fortalecimento da parceria família-escola. A produção de vídeo estudantil ela tem grande relevância na construção de conhecimento, principalmente na possibilidade de criar engajamento com os estudantes para as disciplinas e conteúdos, né, didáticos que são necessários trabalhar com os estudantes. E os vídeos são produtos multimodais que indicam as estruturas sociais que os nossos estudantes, né, que os produtores de signos estão submetidos. Quando eles repetem a estrutura visual que eles estão habituados a consumir, isso demonstra que eles, né, estão submetidos a uma estrutura, né, socioeconômica muito peculiar. E essa estrutura peculiar ela acaba, né, impactando, influenciando o produto que eles apresentam. E não só isso, as estruturas sociais elas também são evidenciadas pelas limitações técnicas que os seus aparatos impuseram. Né? Em uma estrutura socioeconômica distinta, com maior poder de consumo, não haveria essas limitações técnicas impactando, né, influenciando no produto multimodal entregue pelos estudantes. Os dados não evidenciam elementos suficientes para a indicação das influências do processo colaborativo de elaboração de vídeos estudantis na formação de professores. Nós não conseguimos alcançar esses dados, sendo este aspecto um tema específico para uma futura investigação. O recurso educativo ele é composto por dois momentos, sendo o primeiro o plano de ensino, o segundo uma série de vídeos, né, que já está disponível e os senhores já tiveram acesso a ela, que inclusive pode, né, passar por qualquer modificações que os senhores acreditem ser necessárias. Nós temos o primeiro vídeo de 8 minutos, que é a apresentação dessa série de vídeos. Nós temos o segundo vídeo, que é o plano de ensino e o plano de aula, com 22 minutos e 37 segundos. A colaboração no ambiente escolar com 18 e 6. A PVE e a multimodalidade com 18 e 15. E as questões técnicas e éticas com 32 e 13. 32 minutos e 13. Eu agradeço a atenção, também agradeço as sugestões e orientações futuras.